Sejam bem-vindos a mais um episódio de Estúdio Cave. Eu sou Joquebede Evangelista, ao meu lado meu parceiro Edu Nunes. E o episódio de hoje tá muito legal, né, Dudu? Por quê? Explica pra galera. O episódio de hoje é muito especial porque temos aqui a incrível diretora de fotografia, pesquisadora, docente e atualmente coordenadora executiva de fomento da SPCine, Maria Fernanda Riscali. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. É um Sim. prazer estar aqui com vocês. É um prazer te receber aqui, professora. A professora Mafê foi minha professora no primeiro semestre de cinema e audiovisual. Então, assim, muito carinho, muito especial e tá sendo um prazer te receber hoje aqui. Prof, pra gente já começar aqui dando um gás, vamos falar um pouquinho de direção fotográfica, que é a área que a gente sabe que você tira de letra. E assim, queria entender se existe algum movimento artístico ou um artista que te inspirou ou te inspira no seu olhar fotográfico. Gente, olha, não tem um especificamente. Acho que tem muitos. Muitos movimentos, acho que tem vários diretores de fotografia que eu admiro bastante. Enfim, não sei assim, quais eu citaria aqui nesse momento, mas acho que assim, brasileiros, por exemplo, começando por brasileiros. Walter Carvalho, Afonso Beato, uns mais jovens, o Zé Bob Eliezer, o Jacó Solitrenic, Pedro Farcas. Atualmente, acho que um mais jovem, né, que está fazendo trabalhos muito bonitos, o Azul Serra. E acho que eu não posso deixar de citar também as diretoras de fotografia mulheres brasileiras, que acho que foram pioneiras, né, e estão aí trabalhando atualmente, né, a Kátia Coelho, a Heloísa Passos, tem um grande contingente de mulheres fotógrafas também na nova geração. Então, acho que é até injusto citar, né, um ou outro, ou uma ou outra, porque todos eles são importantes e todos eles são referências para mim de alguma forma. Entendi. Muito bom, prof. E a respeito desse que você citou, tem alguma coisa específica no olhar deles, no processo criativo deles, que te chama atenção, que te chama mais atenção? Olha, eu posso falar do Walter Carvalho, que foi um cara que eu estudei bastante. O meu doutorado eu fiz analisando filmes dele, que eu acho que é uma característica dele, mas acho que é uma característica de vários diretores de fotografia. Eu acho que os mais interessantes, inclusive, que eles fotografam a partir das características do projeto. Então, a luz, né, as concepções de imagem vêm a partir do roteiro e dos personagens. O Walter Carvalho fala uma coisa muito interessante, né, que a luz vem desses personagens. Então, obviamente que vem muito, né, de coisas pessoais do fotógrafo, luzes que ele já conhece ou vivenciou, né, do próprio museu imaginário dele, mas que tem esse processo criativo que busca, né, na psique dos personagens ou no conflito dos personagens essa luz. Então, acho que isso é uma coisa que eu admiro no processo de trabalho dele, e foi algo assim que eu estudei bastante no doutorado. Então, é um elemento, para mim, interessante, né, no trabalho. Muito bom, prof, muito bom. Quando a gente está falando sobre processo criativo, quando você é chamada para trabalhar, por exemplo, num novo projeto, como que funciona para você essa parte de pensar como vai ser a fotografia, como que é o seu processo criativo, como que você monta isso? Olha, a fotografia, ela não vem só da concepção do fotógrafo, né? A fotografia, eu falo que existe o tripé da visualidade no cinema, que é o tripé feito pelo
diretor, pelo diretor de arte e pela pessoa que faz a direção de fotografia também. Então, são 3 cabeças ali de equipe trabalhando, pensando essa visualidade. Então, assim, não é uma concepção que eu faço isoladamente. Então, obviamente, né, tem direcionamentos da pessoa que está dirigindo e outros direcionamentos também da pessoa que está criando visualmente esses personagens e os cenários. Então, compondo figurinos, né, compondo os cenários. E acho que, sobretudo, essas 3 cabeças, né, e a partir daí toda a equipe de arte, fotografia e direção, elas têm que estar fazendo o mesmo filme, têm que estar, né, alinhados. Mas, obviamente, que a pessoa que está fotografando tem o seu processo próprio de criação. Então, assim, quando eu leio um roteiro, eu tenho imagens mentais daqueles personagens, daquelas situações. Então, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Eu obviamente, né, que tem todo o respaldo técnico. Eu sou uma pessoa muito racional, assim, de entender os porquês das coisas. Mas eu sempre acolho a primeira impressão intuitiva que eu tenho daquele roteiro e daqueles personagens. Então, acho que tem isso, né? Tem aquele primeiro olhar, depois você se debruça mais tecnicamente, né, em como aquelas cenas vão ser e como que aqueles personagens são compostos visualmente pela arte, né, pelos figurinos, os cenários. E aí, aquela ideia que eu tive daquela luz, daquela visualidade vai se compor com o trabalho da arte e, sobretudo, da direção, né, que é quem vai dar o norte, assim, quem vai dar a direção para aquele projeto. Então, acho que é dessa forma. Então, é um trabalho em conjunto, né? É o tripé ali que vai dar segmento para a obra ser produzida. Exatamente. Muito bom, prof. Exatamente. A gente sabe que você é um marco aí como diretora de fotografia pra gente aqui no Brasil. E a gente queria entender como foi para você começar. Teve alguma coisa que marcou a sua trajetória? Se você quiser contar um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, a minha trajetória não foi fácil. A gente sabe que existe muito sexismo no cinema. E nas áreas mais técnicas, mais ainda, né? Então, é mais normal, sei lá, mais comum ter, sei lá, figurinistas mulheres do que diretoras de fotografia mulheres. A gente viu o Oscar esse ano, que foi um marco, né? Que em 98 anos, pela primeira vez, uma mulher ganhou um Oscar de fotografia. Então, assim, isso já... E acho que, se não me engano, só 5 foram indicadas até hoje. Então, acho que isso já mostra um pouco o panorama de que não é fácil para a geração atual e não foi nada fácil no momento em que eu entrei né, no cinema. Então, assim, tem 30 anos aí que se distancia do momento que eu estava na faculdade, que eu ingressei no mercado de trabalho até agora. Então, o que eu vi é que... assistentes meus que começaram depois que eu a fazer assistência de câmera conseguiram se tornar fotógrafos antes do que eu, né? Eles tiveram portas abertas, muito mais portas abertas. Os homens, eles tinham acesso a uma variedade maior de temas, então eu percebia que me chamavam para fazer fotografia quando... queriam fazer alguma coisa de um assunto feminino. Então, por exemplo, comercial de sapato de noiva, comercial de produtos para gestante, comercial de móveis para bebês. Então, sabe, alguma coisa ligada ao feminino, né? Eu não sei quem determinou que isso é feminino, mas, enfim... Assim, então, assim, existe essa limitação, ainda existe, de temas e, né, de acesso, né, de oportunidades. Dizer que nos dias de hoje já é igual, não é.
né? Eu acho que a gente está caminhando, acho que o Oscar para uma mulher foi super importante, mas eu enfrentei assim muita dificuldade de acesso, muito preconceito. Tem uma coisa que os equipamentos eram muito pesados, hoje são um pouquinho menos, né? Mas uma câmera, sei lá, de cinema, de película, que eu me lembre, pesava uns 10, 15 quilos. Meu Deus. Tinha o tripé, a cabeça. Então, tinha uma coisa assim, você não consegue, você vai precisar de ajuda. Então, assim, sabe, muito preconceito de que mulher é mais fraca. Eu tive também uma oportunidade de trabalho porque uma pessoa achava que mulher era mais organizada do que homem. Então, eu acho que essa divisão, assim, sabe, por gênero, acho ela bastante complicada. Eu acho que ela limita muito o acesso. Eu tive muitos problemas com isso e, bom, consegui. Acho que eu furei aí a bolha, né? Consegui trabalhar. Enfim, mas não foi um percurso fácil, um percurso de portas muito abertas, não. Acho que as mulheres elas precisam a todo tempo provar uma capacidade que não é tão necessária aos homens, sabe? A gente vê essa diferença de tratamento. Então é isso, mas consegui, estou aqui e eu acho que hoje tem, né, muito mais mulheres conseguindo. Acho que com a ajuda das próprias mulheres mesmo, com a ajuda do coletivo DAFB, que é um coletivo super importante na área de fotografia, iluminação, assim, de mulheres e pessoas trans da área de fotografia. Então, acho que assim, as próprias pessoas que, né, sofrem esse tipo de preconceito conseguiram se unir e estão conseguindo aí avanços consideráveis. Então, acho que a geração de vocês já pega, né, um momento um pouco mais favorável, mas ainda não ideal. Sim, eu achei bem importante você falar sobre o Oscar, né, sobre a diretora de fotografia. Isso abre também portas pra gente, né, que tá vindo agora. E a gente vê até nas salas de cinema, de aula aqui, né, que a gente tem mais mulheres também. Às vezes os homens estão em menores quantidade, mas é importante falar sobre isso, sobre esse espaço. A gente já ouviu bastante, né, nas aulas que a gente teve, algumas palestras. Eu já ouvi também na internet, né, a gente sempre pesquisando dessa dificuldade mesmo que existe da mulher, principalmente, conseguir esse espaço. Mas a gente espera, né, que isso mude, que caminhe para melhor, né? Vou deixar o meu parceiro Dudu falar um pouquinho, porque eu tô falando demais já. Falando um pouco sobre a sua trajetória agora e carreira, professora, a gente sabe que você participa do grupo Estudos Cromáticos, da ECA da USP, e que teve o lançamento do livro Reflexões da Cor. Me fala um pouco sobre esse projeto, o que você achou mais interessante dele, o que ele é. Bom, Reflexões sobre a Cor foi uma das produções desse grupo de pesquisas, grupo de estudos cromáticos da USP. Eu faço parte, na verdade, de 2 grupos de estudo ligados ao CNPq, né? Então, falando da minha faceta pesquisadora. Então, o grupo de estudos Cinematografia, Expressão e Pensamento, que estuda a cinematografia, né? E esse grupo de estudos da cor, que é um grupo que não é especificamente de cinema, eu acho que eu sou a única pessoa do cinema no grupo. É um grupo coordenado por um professor das artes visuais, o professor Marco Gianotti, lá da USP, e congrega pesquisadores do Brasil inteiro, de universidades Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, acho que já teve do Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Então, são pesquisadores variados. Quando eu estava no doutorado, eu me aproximei do grupo, eu pedi para fazer parte do grupo de pesquisas, porque a cor é um dos elementos do cinema super relevantes, né, para a gente trabalhar na fotografia. Eu pinto também, né? Eu tive uma formação em artes plásticas, eu não faço pintura profissionalmente, mas sempre gostei, me formei na Escola Pan-Americana. E então, assim, eu queria estudar mais a cor.
E quando eu entrei para o grupo de pesquisas, eles estavam nesse percurso de fazer o livro, né, de finalizar o Reflexões sobre a Cor. E o livro, ele parte da concepção de cor do Goethe, né, que foi um escritor, filósofo, cientista, que tinha uma concepção muito específica, né, sobre cor. Ele entrou numa batalha aí com Isaac Newton, que acho que vocês já o conheceram, né, no ensino médio, que falava lá da cor, que fez o experimento do prisma, passou a luz branca pelo prisma. E o Goethe, ele tinha uma concepção diferente, ele entrou num embate com o Newton na época, né, refutando algumas conclusões que o Newton tirou sobre esse experimento. O Goethe fez um experimento também, né, de luz e cor, e chegou a outras conclusões. Então, o livro ele segue um pouco a estrutura da doutrina das cores do Goethe, que divide aí o fenômeno cromático de uma forma diferente. Então, cores físicas, cores fisiológicas, né? Ele abre espaço para uma análise mais subjetiva do fenômeno cromático. E aí, dentro do grupo, eu acabei escrevendo 2 capítulos do livro. Então, cada pessoa escreveu sobre sua especialidade. Eu escrevi o livro, o capítulo Cor e Cinema, obviamente, né, que eu era a pessoa ligada ao cinema ali. E escrevi um capítulo, o primeiro capítulo do livro chamado Cor e Ícones, né? Pode parecer estranho, né, porque ícones são... enfim, é um assunto muito específico que não tem nada a ver com cinema, mas o meu mestrado foi um estudo da fotografia dos filmes do Sergei Eisenstein, e eu analisei especificamente o filme Ivan o Terrível, parte 2, que tem uma única cena colorida. E eu fiz uma aproximação no meu mestrado das cores que o Eisenstein usa no filme com a pintura dos ícones na época do Ivan o Terrível, né? E depois, estudando os ícones, eu descobri que os ícones a gente nem trata, né, como pintura, né? Os iconógrafos, as pessoas que fizeram os ícones, elas diziam que elas escreviam os ícones, porque o ícone ele não era tido como uma forma de arte, né, nessa época. Ele era uma forma, né, das pessoas se conectarem com o divino. Então, eles diziam que escreviam os ícones, eram religiosos que faziam. Então, eu fiz um estudo para o meu mestrado e acabei também escrevendo esse capítulo do Cor e Ícones. Então, essa foi a minha participação no livro. Hoje o grupo tá estudando, né, ainda dentro do fenômeno cromático outras questões. A gente fez, acabou não, né? O tempo passa tão rápido. A gente fez o ano passado, né? Acabou em outubro, uma exposição no centro ali, Maria Antônia, chamada Laboratório da Cor, que foi uma exposição coletiva do grupo. Então, o grupo continua pesquisando, estudando, e esse livro foi um ponto específico da pesquisa do grupo. Com o outro grupo, o grupo Cinematografia, Expressão e Pensamento, a gente está fazendo o quarto livro, né? Eu não participei dos 2 primeiros, eu entrei no grupo, já os 2 primeiros eles tinham sido publicados. Eu organizei e escrevi um capítulo em conjunto com uma outra pesquisadora no 3º volume, que é o livro Estudos sobre a Direção de Fotografia no Brasil. E agora a gente está fazendo um 4º livro que trata do ensino de cinematografia né, nas universidades. Então, cada professor falando, né, da sua experiência de ensino, e eu escrevi um capítulo falando de uma aula que eu desenvolvi aqui na ESPM, com material do professor Fernando Scavone, que é meu professor, que foi meu professor de fotografia lá na USP. Né? Eu ainda mantenho relação com os meus professores, né? E o Fernando me emprestou um mini estúdio
né, de fotografia, porque na época da pandemia foi muito complicado dar aula. Imaginem dar aula de fotografia e iluminação online, né? Os alunos não podendo mexer nos equipamentos. Então, eu não tinha um estúdio de luz na minha casa para ensinar. Então, o Fernando ele me deu esses mini refletores, né? Me deu, não, né? Me emprestou. E eu peguei uma Barbie velha que eu tinha, porque, né, também nem dava para sair para comprar boneca, enfim. Aí peguei uma Barbie e aí eu comecei a ensinar a luz de 3 pontos com esse mini estúdio. E foi uma aula muito legal, assim. Depois eu trouxe essa aula para o presencial. Então, nesse quarto livro do grupo de estudos de cinematografia, eu falo dessa minha experiência com o mini estúdio. Então, assim, eu gosto muito de escrever, então é o terceiro livro assim que eu estou participando. Tem o livro agora que a ISPM está fazendo, né, dos professores. Eu participei também de 2 capítulos do volume sobre linguagem, falando de direção de fotografia. Então, é uma coisa que eu gosto muito, de escrever livros e aí escrever reflexões sobre a cor junto com o grupo. Muito legal. Você comenta sobre essa área, que é uma das áreas que você atua, que é a área acadêmica. Eu queria saber para você, por que fazer pesquisa acadêmica? Por que realizar pesquisa acadêmica e como isso se relaciona com as artes? Como isso te abre a sua visão como artista? Gente, assim, eu não acredito num fazer sem reflexão, sem pensar. Acho que acho que assim, vocês não precisariam vir para a faculdade aprender. Tem vários tutoriais no YouTube ensinando. Ensina a usar a Premiere, ensina o menu de câmera, ensina, sei lá, luz de 3 pontos. Tem muita bobagem também na internet. Por exemplo, você fizer um prompt lá para o ChatGPT e perguntar umas coisas de fotografia, ele compila as várias bobagens que existem sobre fotografia na internet e te dá uma resposta completamente errada. Então, eu já vi alunos falando, professora, eu perguntei para o chat. Tá, mas, gente, o chat é ótimo para determinadas coisas, mas para fotografia ele fala muita bobagem, né? Uma coisa técnica que tem muita bobagem escrita na internet. Então, eu não acredito num fazer sem pensar. Eu não acredito num fazer sem reflexão. Então, eu faço pesquisa porque eu gosto de pensar a fotografia, porque eu gosto de pensar sobre o meu ofício, porque eu gosto de pensar sobre, né, a forma como os demais fotografam. E eu acho que, como educadora, é esse tipo de reflexão que eu tenho que trazer para os meus alunos também. Né? Não é só informação técnica, como eu disse, a informação técnica tem um monte de tutorial aí que dá. Agora, fazer o aluno pensar, né, por que ele está fazendo isso, eu acho que só pesquisa acadêmica que vai trazer esse tipo de reflexão. Então, eu acho tão importante quanto fazer, pesquisar também. Faz total sentido. Então, voltando agora para os trabalhos que você fez e todos os âmbitos, né? Porque a gente descobriu aqui, você também tem vários envolvimentos com artes plásticas também. Então, trabalhos que saem das telas, saem do cinema. Qual foi o trabalho que você mais gostou de participar, que te lembra assim agora? Eu gostei de muitos trabalhos do cinema. Das artes plásticas também, essa exposição mais recente que a gente fez, o Laboratório da Cor, eu comecei a fazer uma coisa que eu estou gostando muito, porque primeiro eu comecei a fotografar, depois eu fui para pintura, eu gosto muito de pintura a óleo, mas eu descobri agora um trabalho de unindo, né, a projeção cinematográfica com as artes plásticas. Então, eu fiz um trabalho de projeção sobre um quadro de uma das pesquisadoras do grupo, a Thaís, né, professora de uma universidade no Espírito Santo. Então, foi um trabalho que eu adorei fazer, esse trabalho azul, que foi um trabalho de imagens, de chuva, de céu, tal, que eu fiz a projeção em cima do trabalho da Thaís.
Mas, assim, eu fiz muitos filmes que eu gostei de fazer. Ficção, eu fiz menos, né, longas, que isso, inclusive, é um dado. Ser uma mulher que fotografou um longa de ficção no Brasil né, é uma questão, é um ponto fora da curva ainda, né? Mulheres têm muito mais acesso a documentário do que ficção. O filme que eu fiz do Murilo Salles, O Nome Próprio, é um filme que eu gostei muito de fazer, foi um processo muito intenso, foi muito bacana. É um filme protagonizado pela Leandra Leal, em que tem um pé ali na biografia da Clara Verbuck, que é uma escritora jovem aí da década de 90, começo dos anos 2000. E foi um trabalho muito legal, assim, de imersão, que foi... A gente trabalhava numa locação e eu fiquei uns dias, né, passei um carnaval morando nessa locação para estudar a luz daquele lugar. Então, eu fiquei lá com uma câmera fotográfica e anotando coisas. Eu estava com o pé quebrado, inclusive, então eu fiquei ali, né, cozinhando, vendo a luz, tal, e foi muito legal, porque aí eu entendi como que funcionava a luz naquela locação, e eu bolei, junto com a equipe de elétrica e maquinária, algumas traquitanas para controlar o contraste da luz que entrava na luz natural. Então, algumas luminárias, né, algumas coisas que eu conseguia trabalhar dentro da latitude da câmera que eu tinha. Então, foi um trabalho muito especial de fazer, assim, sabe? Que eu consegui estar muito próxima da personagem, do lugar onde ela vivia, né? Consegui estudar essa luz. Então, foi um trabalho muito gostoso de fazer. Acho que o Johan, que foi um filme que eu fiz na Noruega, é um filme que eu gosto muito. Eu não assino a direção de fotografia, eu operei câmera e fiz fotografia de segunda unidade, mas foi um projeto muito, muito gostoso. Ele foi dirigido por uma norueguesa chamada Greta Salomonsen, que morreu, inclusive, agora, faz um mês e pouquinho, né? Muito triste falar disso. Mas foi um projeto que a produção do filme trouxe profissionais, levou, né? Não estou mais na Noruega. Levou profissionais de vários países. Então, a gente tinha um cara do Japão, a figurinista era escocesa, a gente tinha uma menina de arte americana, tinha eu, um maquinista e 2 eletricistas brasileiros, tinha uma parte da equipe norueguesa. Então, foi um trabalho muito gostoso de fazer, de ter essa troca, né, com profissionais de diferentes lugares do mundo. E aí todo mundo foi lá, né, para a Noruega, então a gente estava vivendo próximos, então foi uma troca muito legal e eu acho que, enfim, é um trabalho que eu me recordo também com bastante carinho, assim. Fora os documentários, né, porque eu adoro fazer documentário, porque eu acho que a gente sai transformado do documentário, a gente não faz um documentário e sair ileso, assim, né? Eu aprendo tanto com os documentários, né? Me envolvo tanto, eu adoro, sai outra pessoa. Então, acho que os documentários da Miriam Schneiderman, que eu fiz o de Gravata e Unha Vermelha, foi um documentário muito legal sobre pessoas trans. E o Oco da Fala, que foi um documentário que ela fez por um Instituto SEDES. A Miriam Schneiderman é uma psicanalista e também diretora de cinema. E ela fez esse filme, O Oco da Fala, que era um documentário com pessoas da Clínica do Testemunho, do Instituto SEDES, que eram filhos de pessoas torturadas ou mortas durante a ditadura militar. E o documentário era como a ditadura transformou a vida dessas, então, crianças, né? Então, elas eram crianças e perderam os pais ou tiveram uma série de traumas pela violência da ditadura militar. E foi um trabalho que me tocou muito.
E eu acho muito importante, né? Eu acho que num momento, inclusive, que a gente tem pessoas fazendo apologia à volta à ditadura, eu acho, né, é importante essa coisa da memória, né, da gente entender o que é uma ditadura, o que é a gente perder a nossa liberdade, o que isso pode provocar na gente e nos nossos filhos. Então, eu acho, né, e não estou fazendo nenhuma apologia, sei lá, política, né, à direita e à esquerda, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa memória viva, entender o que é viver sob uma ditadura, né? Eu vivi enquanto criança ainda, né, quando o Brasil entrou no processo de redemocratização, eu era adolescente, então acho que e meus pais não sofreram nenhum tipo de violência direta, assim, além da perda de liberdade que uma ditadura efetivamente, né, faz. Mas, então, assim, a minha memória é muito como uma criança que viveu não tão perto dessa violência. Então, acho que tomar consciência disso, né, dessas pessoas que sofreram, isso acho que é muito importante para a gente, né, acender aí sinais de um pensamento, né, sobre isso que a gente vê hoje, né, dessa apologia à volta à ditadura. Então, também é um filme que me tocou muito, né, ouvir essas pessoas e ver pessoas adultas hoje, né, tão impactadas por terem que sair no meio da noite com o pai e jogar os livros que eles tinham no meio do rio, no Rio Tietê, assim, né, senão o pai ia ser morto. Isso para uma criança, né, fora outras assim violências, né, que impactam por uma vida inteira. Então acho que foi um filme que me tocou bastante fazer. Nossa, como documentarista, você entrar em contato com essas pessoas que passaram por isso e ouvir os depoimentos deve ser uma experiência completamente diferente e mais carregada ainda do que ver o filme mesmo. É uma vivência absurdamente forte, né? Eu imagino. Fazer documentário é transformador, assim, né? Acho que quando você entra, eu não sei entrar num projeto sem mergulhar. Então, assim, eu entro nos documentários e é isso, ele transforma a gente, né? Tudo que a gente aprende é transformador. Nossa, é realmente muito, muito importante essa reflexão sobre memória e um dos vários papéis que o cinema desempenha, assim, que as artes podem desempenhar, né? Não necessariamente, mas podem, e fazem muitas vezes. E também lembrei um pouco aqui da sua formação, que une cinema e administração pública. Então, existe desde sempre, desde a formação, uma preocupação com organização social, uma preocupação que se relaciona bastante com as coisas que os documentários normalmente abordam. Como que isso se une na sua trajetória, da sua formação? Ai, gente, começou com... sei lá... Eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer 1000 coisas. Quando eu estava na faculdade, eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, 2 graduações ao mesmo tempo. Eu fazia economia na USP e administração pública na GV. Daí minha mãe morreu. Minha mãe foi uma pessoa que... era uma pessoa muito criativa e que lamentou muito no final da vida dela, não ter tido coragem de fazer alguma coisa mais relacionada às habilidades criativas que ela tinha. E eu me dei conta, aí, com 20 anos, que eu estava indo pelo mesmo caminho, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito responsável, então eu estava querendo fazer faculdades sérias, entre aspas, né? Então, economia e administração. E aí eu larguei a economia, né? Eu estava no 3º ano e falei, não, eu vou fazer o que eu gosto, né? Porque assim, eu vivia assistindo filmes, eu ficava colecionando imagens de filmes, não sei, eu falei, vou fazer cinema. Então eu larguei a economia e fui fazer cinema. Mas eu, assim, sempre fui uma pessoa muito responsável e eu não quis largar a administração pública. Eu quis seguir. E eu me formei em administração pública. Não sei, assim, né?
quanto que eu gostava de administração pública, mas eu sempre tive uma preocupação muito com o social, assim, sabe? Então, eu acho que a administração pública... Eu não fui fazer administração de empresas, eu fui fazer administração pública. Então, assim, de alguma forma, eu tinha, né, esse interesse. Né? E hoje eu vejo que continuo dessa forma. Quando eu me formei, eu fui na formatura, e eu entreguei o canudo para o meu pai, assim, falei, olha, pai, esse é para você porque eu nunca vou exercer. Né? Eu já estava no cinema ali, super feliz, fazendo o que eu gostava, falei, esse aqui eu nunca vou exercer. E aí, né, você aprender, né? Quando você tem 20 anos, você acha que sabe tudo, mas a vida ainda vai, né, te dar uns tropeços, puxar o tapete, enfim. Quando eu fiz 45 anos, eu tive uma questão de saúde muito séria, eu quase perdi os movimentos da perna, eu tive que fazer uma cirurgia muito complicada de coluna, e eu não conseguia ir para os sets de filmagem. Eu fiquei um tempo que eu não conseguia trabalhar. Eu tentei me direcionar para a produção, encontrei só portas fechadas, né? Não conseguia me recolocar. Por mais que eu conhecesse as pessoas, estivesse ali, parecia que não tinha nenhuma porta aberta ali para mim. E aí que surgiu, né, um convite por intermédio de um ex-professor meu da ECA. Né? Isso acho muito importante, isso. Tenha um contato com seus professores. Eu tenho mais de 30 anos de formada, quando eu tenho uma dúvida, eu ligo para o Calil, eu ligo para o Scavone, falo, Fernando Scavone, Fernando, como que é isso mesmo, que eu não lembro? Então, assim, meus professores de 32 anos atrás continuam ainda sendo minhas referências. E o Calil, ele foi presidente da Embrafilme, ele foi secretário municipal de cultura. Então, ele era o cara lá na ECA ligado exatamente a essa parte de políticas públicas do cinema. Eu brigava com ele na época, era super idealista, né? Discutia com o Calil. E ele me indicou para trabalhar com o SADEC, que era o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, que o SADEC ele é diretor de fotografia também e hoje ele é professor da FAAP. Né? Então, eu fui trabalhar com o SADEC, eu nunca tinha tido nenhum trabalho no setor público e eu adorei. Então, assim, aquilo que eu falei para o meu pai, esse canudo é para você, eu paguei minha língua depois porque eu adorei. E aí, o SADEC saiu, né, da secretaria e eu continuei. Eu fui trabalhar no PROAC, né, que é o Programa de Ação Cultural do Estado. Então, fui trabalhar com cultura, mas não especificamente com cinema. Então, fomento a cultura de uma forma geral. E um pouquinho antes de começar a pandemia, o Ricardo Prada Tsukayama, que era coordenador de fomento lá da Especine, me chamou para ir para a Especine. E aí eu pude trabalhar pela primeira vez unindo as duas faculdades, então, administração pública e cinema. Então, aí fiquei muito realizada, né? Sou muito realizada por trabalhar na Especine. Agora, dia 14 de abril, fez 6 anos que eu estou lá. 5 anos coordenando os editais de fomento, né? Primeiro os internos, agora eu coordeno os editais de fomento da Especine, do FSA, Ancine, da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc. Então, coordeno todos os editais aí de fomento ao cinema da Especine. E aí, então, né, pagando minha língua, hoje eu sou muito realizada trabalhando aí, unindo a administração pública ao cinema. Sei lá, eu acho que tem algumas inteligências universais que, sei lá, cada um chama de uma forma, uns chamam de Deus, outros chamam de energias cósmicas, eu não sei.
que se a gente se conecta, acho que guiam a nossa vida, assim, acho que a gente tem que ter uma conexão interna, uma conexão com o universo, e eu sou muito grata de não ter desistido da administração pública, né, porque depois, quando eu comecei a trabalhar, né, 25 anos depois com isso, eu vi a importância que foi ter feito essa faculdade. Tinha coisas que eu me lembrava das aulas, né, lá quando eu fui trabalhar, eu precisava, por exemplo, quando que com o cinema eu ia ter noção de direito administrativo, né? Então, eu não, né, eu ia ter que aprender tudo do zero, não, e eu tinha essa memória, porque eu era uma aluna atenta. Hoje, eu fico muito triste, às vezes, com os alunos que não prestam atenção na aula, né? Assim, eu estou, às vezes, dando aula, a maioria da turma está no celular, assim, não presta atenção. Né? Eu fico pensando, se eles soubessem, né, com essa idade, que tudo que eles estão ouvindo nessa sala de aula, um dia eles podem precisar, eles não estariam, sei lá, perdendo esse tempo específico no TikTok. Né? Eles poderiam, sei lá, sair da sala e entrar no TikTok, mas ficar atento aí ao que os professores estão falando. Acho que isso talvez seja uma coisa que a gente vai, uma sabedoria que a gente vai adquirindo, né, com a idade. Sei lá, uma pena, porque acho que a gente, quando é jovem, deixa passar algumas oportunidades aí. Mas a gente, enfim, eu fui jovem também, deixei muita coisa passar, mas eu fui grata, né, por aquilo que eu não deixei passar, que eu precisei depois ali. Sou grata pelos professores que eu ainda tenho aí do meu lado, né? Fica a dica, Ju. Fica a dica. Fica a dica. Prestem atenção na aula. Peguem o WhatsApp do professor, porque vocês podem daqui 30 anos precisar. Se ele estiver vivo, né, e for uma pessoa receptiva, vai tomar um café que ele vai te ajudar. Muito bom. Prof, é muito especial ouvir você falar, compartilhar com a gente. A gente vê que você tem uma carreira muito diversificada, né? E, assim, eu queria entender o que já caminhando para o final, né? Porque a gente gosta de falar bastante, mas... o que te faz decidir ser professora? Por que docente? O que te levou para esse caminho? Eu adoro ensinar, né? Eu adoro fazer a diferença na vida de um jovem. Eu adoro esse contato, né? Acho que essa troca com vocês, assim, é muito... Ela é muito gratificante, assim, em termos de energia. Eu lembro, né, que é uma coisa que me causou estranhamento quando eu comecei a dar aula aqui à noite, né, que eu chegava muito cansada para dar aula, porque, né, eu trabalhei o dia inteiro, acordei muito cedo e tal. E eu saía daqui às 11 horas da noite renovada, parecia descansada, sabe? Então, eu acho que quando existe, né, essa troca com os alunos, o professor ganha tanto quanto dá. Então, é muito legal ver isso, é muito legal ver que o aluno, né, você está conseguindo passar uma informação adiante. Acho que, assim, tudo aquilo que eu recebi, eu estou conseguindo... passar para frente também, sabe? Eu acho que isso é importante, sei lá, para mim enquanto pessoa, acho que é importante para o universo, né? Eu acho... eu acredito muito nisso, assim, sabe? Ver esses professores maravilhosos que eu tive e ainda tenho, né? Que 30 anos depois estão... tirando dúvidas, né? Estão se importando com a minha atuação profissional, né? Esses meus professores, eles foram fundamentais para a carreira que eu tive e tenho. Então, assim, eu acho que é uma coisa de gratidão minha com o universo. Eu recebi isso, eu tenho que dar, eu tenho que passar para frente. E é tão legal quando tem essa conexão. É tão triste para o professor quando não tem, sabe? Às vezes você tem turmas que você sente que tudo aquilo que você falou não ecoou, né?
eu agradeço ao universo a oportunidade e falo assim, o meu papel eu fiz, né? Que pena que não ecoou. Mas quando existe essa conexão, quando o aluno pergunta, quando o aluno aprende, quando, né, você faz a diferença, é muito gratificante. Eu acho que eu me nutro dessa energia, né, como educadora. Então, eu não quero jamais deixar de ser professora, sabe? É uma coisa que eu realmente gosto e que eu recebo tanto quanto eu dou. Muito bom. Eu tive um professor, só um comentário rápido, Tudo bem. no ensino médio, que ele falava uma coisa para mim assim, isso que você falou dessa coisa de renovar. Ele me contou uma coisa parecida. Ele falou para mim que quando ele dá aula, quando ele conversa com os alunos, quando ele responde dúvidas e entra em devaneios com a turma, ele não está trabalhando. Ele está sendo ele está sendo feliz. Ele só trabalha quando ele preenche coisas, que tem muito trabalho fora da sala de aula, a gente sabe disso, professor faz muita coisa de correção de prova, fazer prova, isso é a parte do trabalho. Mas ele falava que quando ele está dando aula, não é trabalho, é uma coisa mais forte, assim, acho muito legal dos professores. Tem essa coisa em comum. E aqui na SPM, principalmente, a gente tem uma oportunidade muito boa de estar em contato. Nossos professores estão no mercado de trabalho, vocês estão inseridos no mercado de trabalho. Então, quando a gente tem, como você falou, essa conexão com vocês, a gente tem uma troca muito legal, um aprendizado ainda mais profundo, sabe? E, assim, para a gente encerrar, uma última pergunta. A gente tem visto uma crescente aí no desejo dos jovens em serem diretores de fotografia agora. Antes tinha, né, esse desejo de, eu quero ser diretor geral. Mas agora os jovens estão tendo esse interesse pela fotografia. Então, eu queria te pedir para deixar um recado para essas pessoas que estão caminhando agora, para a gente mesmo que está começando, né, aqui estudando a nossa carreira. O que você poderia deixar de recado para esse pessoal? Eu acho que 2 coisas, assim, né? Pensando, assim, na minha trajetória, o que foi importante para para minha atuação profissional. Acho que, primeiro, se informem muito, né? Então, ter o conhecimento, né? Eu acho que, enfim, intuição é super importante na fotografia, mas ter o conhecimento para entender por que você está fazendo as coisas, né? E saber o como fazer, para onde você quer chegar, é fundamental. Então, ter informação, prestar atenção na aula, ser curioso, pesquisar, ir atrás. E o segundo ter boas relações com os seus colegas, sobretudo de faculdade, assim, ter um networking importante, porque você pode saber tudo como profissional, você pode, sei lá, ser top de conhecimento, e se você não tem um bom relacionamento com as pessoas, você nunca vai conseguir trabalho. Então, eu acho que, né, se eu pudesse dar um conselho, acho que ir nessas 2 vertentes. Se informar e ter boas relações. Muito bom. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio Cave. Foi um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. E, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem ligados e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.